Olá, sou o pastor Sidney Isaías, é um prazer poder voltar aqui para mais uma reflexão diária. E hoje nós vamos analisar o capítulo 5, versículo de número 10, do Evangelho segundo escreveu Mateus. Falaremos sobre a oitava bem-aventurança com suas qualidades. Mas antes eu quero convidar a você a nos seguir aqui no Facebook e também lá no Instagram. Que Deus abençoe, vamos para a nossa reflexão. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Faz-se necessário entender que por mais que nos esforcemos em fazer a paz com determinadas pessoas, queridos, elas se recusarão a viver em paz conosco. Nem todas as tentativas de reconciliação têm sucesso. Na verdade, alguns tomam a iniciativa de opor-se a nós e particularmente, querido, de nos injuriar e perseguir, mas cada cristão deve ser um pacificador e cada cristão deve esperar também oposição. Logo, o perseguido por causa da justiça é aquele que sofre, emocional ou fisicamente. É como se Jesus tivesse dito: isto é o que acontecerá com você somente porque você é crente. Sintetizando aqui tudo isto em uma frase, a perseguição é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis, o reino de Deus e o reino do mundo. Jesus declara que dos perseguidos por causa da justiça é o reino dos céus. E, curiosamente, essa declaração é a mesma que ele havia feito aos que são humildes de espírito lá no começo das bem-aventuranças. O reino dos céus é sinônimo de reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus sobre tudo e sobre todos aqueles que submetem-se à sua vontade. Então isso significa que o humilde de espírito é a condição básica para se experimentar a vontade de Deus. Ao contrastar o seu ensino com o ensino dos mestres da lei, os fariseus, Jesus faz uma declaração chocante em Mateus, no capítulo 5, versículo 43 ao 48. Olha o que ele diz: ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, essa declaração, ela é chocante porque anuncia a perseguição que virá e também indica a reação adequada dos discípulos de Jesus em meio a ela, que é o amor aos inimigos e a oração pelos perseguidores. Nos últimos dias também do seu ministério público, Jesus ele é ainda um tanto mais explícito no que se refere à perseguição que virá sobre os seus discípulos. Lá em Lucas, no capítulo 21, versículo 12 e 19, declara: antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa simplesmente do meu nome. Esta perseguição a qual Jesus se refere tem início no livro de Atos e estende-se por toda a história da igreja. Leia Atos capítulo 5, versículo 17 ao 32 e o versículo 40 ao 42. Então, para continuarmos sendo bem-aventurados, mesmo em meio a todas estas perseguições por causa da justiça, precisamos promover com palavras e ações a justiça do reino de Deus. E é do conflito com as forças do antirreino que virá a nossa perseguição. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo, em sua última carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, ele tenha declarado isso: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se vivermos de fato uma vida coerente com os valores do reino de Deus, não podemos esperar outra coisa senão a perseguição. Concluímos aqui, queridos, dizendo que os valores e padrões de Jesus estão em conflito direto com os valores e padrões comumente aceitos pelo mundo, pois o mundo ele considera bem-aventurados os ricos e não os pobres. Isso eu estou dizendo tanto na esfera material quanto na espiritual. O mundo considera os despreocupados e os indiferentes, mas desprezam aqueles que consideram o mal com tanta seriedade que chegam a chorar por causa dele. O mundo considera os fortes e impetuosos, não os mansos e gentis. Eles consideram os saciados, não os famintos.
Consideram aqueles que cuidam de sua própria vida, mas desprezam aqueles que se envolvem nos assuntos dos outros e se ocupam em fazer o bem, demonstrando misericórdia e fazendo a paz. O mundo, queridos, aceita e consideram aqueles que alcançam seus propósitos, mesmo apelando para meios escusos, mas desprezam os limpos de coração, que se recusam a comprometer-se sua integridade. Mas o mundo aceita aqueles que são confiantes e populares e que vivem sossegado, mas desprezam e não aceitam aqueles que têm de sofrer perseguição. Deus abençoe a sua vida e te espero aqui para nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Mas antes, não deixe de nos seguir aqui no Facebook e também no Instagram. Que Deus abençoe. Até a próxima.